para gente fazer uma experiência, né, no ar. O programa vai se chamar Cidade e Campo em Comunicação. Toca uma música sertaneja e uma popular. Tudo bem. Eu fiz o programa no domingo, antes do jogo do Criciúma, de meio-dia às 2h. Na segunda-feira, ele me chamou e disse assim, cara, eu estou impressionado. Com audiência? Pressionado, todo mundo ligando, perguntando quem era, que voz era essa, um jeito diferente de comunicar. Não comunicas como os nossos comunicadores daqui, é diferente, um estilo diferente. Você tinha uns trejeitos também da sua terra natal? Exatamente, né? Já, na época eu já tinha feito um ano de comunicação lá na Rádio Modelo. E como você me perguntou se era diferente, né? Então a comunicação lá é mais aberta, mais popular, mais povão, né? Mas na brincadeira mais do oba-oba. O negócio aqui na época era mais sério até. Muito real. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. O cara é locutor, comunicador, apresentador e ouso lhes dizer que é dono de uma das mais belas vozes do sul do Brasil. Eu tenho o prazer de receber o grande Beto Silva. Tudo bem, humanos? Boa noite. Boa noite, Betão. Que prazer receber. Na verdade, o prazer é todo meu. O prazer é todo meu. Eu já fui entrevistado por você na Rádio Som Maior e naquela oportunidade eu disse, e quero reiterar isso aqui agora na TV, que você foi a primeira e única pessoa, nesses 35, 6 anos de idade que eu estou aqui em Criciúma, que me deu que me fez esta homenagem de me entrevistar. Me entrevistou no rádio, o primeiro e único, me colocou num pedestal e me fez uma entrevista com uma dignidade muito grande, você e a Pittsburgh, e aqui agora na RTV. É o primeiro na TV? Primeiro na TV também? Ou agora depois já teve? Não, tu sabes que na TV eu fui entrevistado pela Adilamar Rocha. Mas você começou bem, né? Na antiga TV Eldorado. A Adilamara tinha um programa na TV Eldorado, não sei precisar exatamente o ano que foi, mas ela uma vez me entrevistou na TV Eldorado, a Adilamar Rocha. Quantos anos isso? 15? Bem mais. Mais, né? TV Eldorado? 15, 20 anos? De 20 para 30. Beto, 35 anos de comunicação? De vida de locutor, apresentador? Exatamente. Na verdade, comecei com a comunicação na escola. Você tinha voz bonita? Para ser bem sincero, até hoje não acho. Não estou sendo demagogo, não vejo essa beleza. Enfim, me sinto comunicador. Eu sou comunicador tanto no microfone, sou comunicador em frente das câmeras e sou comunicador na rua. Eu ando no comércio, ando na rua, ando no bairro, ando em qualquer lugar, eu estou sempre conversando, comunicando com alguém. Como eu sou no microfone e também nas câmeras, eu sou também junto com as pessoas. Então comecei isso, na verdade, quando eu era criança, lá em Belém do Pará, na escola, toda a matéria que era para ler, quem lia era eu. Você lia bem? Tinha dicção boa? Lia bem. Apresentar o trabalho da escola, quem apresentava era eu. Mas uma professora minha, uma vez ela fez uma redação sobre um barquinho de papel. Para a gente fazer uma redação sobre o barquinho de papel que corria na água da chuva. Eu fiz aquela redação, eu li na classe e a professora perguntou para mim o que eu queria ser. O que você quer ser quando crescer, né? Então, a gente quando é criança e até adolescente, a gente tem vários sonhos. Eu queria ser marinheiro, em Belém tem muito marinheiro, né? Queria ser engenheiro e etc e tal. E ela disse assim, não, você tem que ser advogado. Por quê? Não, porque você lê muito bem, apresenta muito bem um trabalho, você tem argumento, então você tem que ser advogado. Mas... E aí você não escutou? Não escutei. Não escutou, foi para a comunicação. Na comunicação. Mas a comunicação foi te puxando devagarzinho para ela? Exatamente. Como depois eu fui estudar teologia, depois eu fui pastor evangélico, entendeste? Sempre falando, sempre comunicando. Então, quando eu decidi, por alguns detalhes, sair do púlpito, entendeu? Da igreja evangélica, eu já fazia rádio.
Eu fazia o programa de rádio e de TV da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Eu que apresentava os programas de rádio e TV da igreja. Aquele de madrugadão? Não, o rádio era à noite, e o da TV a gente gravava na noite, mas ele passava no sábado. Você lembra como é que você fazia? Como é que era o chamado? Não lembro. Mas não era muito diferente do que as igrejas fazem hoje, né? Infelizmente, digo isso infelizmente, eu sou muito crítico com essa questão da comunicação, tanto em qualquer segmento, né, de comunicação, e eu percebo, por exemplo, que as igrejas evangélicas, elas fazem programa de rádio e de TV para o evangélico ouvir, entendeu? Com a linguagem de evangélico. Então a gente vê ainda hoje no rádio alguns programas de igreja, meu caro rádio ouvinte, vamos a mais uma página musical, entende? E aí eu acho que eu fazia a mesma coisa também. Caro rádio ouvinte, página musical, etc e tal. E depois, quando eu fui trabalhar no rádio, aí o cara tem que aprender o outro lado e ver com... Mas a rádio em Belém do Pará era muito diferente da rádio de Criciúma? Muito diferente porque, para que você tenha uma ideia, quando eu cheguei aqui em Criciúma, que eu fui trabalhar no rádio, a primeira rádio que eu trabalhei realmente, efetivamente, foi a Rádio Eldorado. Então a Rádio Eldorado naquela época, ela era uma rádio muito política. Então, todo o assunto da Rádio Eldorado naquela época era um assunto de política. Era política e política e política. Não tocava música na Rádio Eldorado. Acho que até hoje, é mais ou menos assim, só que hoje a Rádio Eldorado ela não tem mais essa característica tão política como tinha na época. Hoje ela tem mais diversidade, variedade, etc e tal. Naquela época era muito política, né? Era o dia inteiro política? Era o dia inteiro. O dia inteiro a rádio tratava de política. E quando eu fui trabalhar na Rádio Eldorado, eu lembro bem que o Afonso Martins, na época, que você conhece muito bem o Afonso, ele saiu da Rádio Difusora de Sara, foi trabalhar na Rádio Eldorado, e o Afonso colocou na Rádio Eldorado, na época, um programa estilo FM, que não havia FM aqui na região. Então ele tocava Pink Floyd, ele tocava AC/DC, e etc e tal, na rádio AM. Uma revolução, né? Uma revolução. Era impressionante a audiência que a gente conseguiu naquela época. E eu comecei a fazer na Rádio Eldorado um programa tocando Alípio Martins, tocando Amado Batista, tocando cantores brega, entendeu? Então a gente mudou o foco da rádio naquela época. Beto Silva era brega? Brega. Ainda hoje sou. Bregão? Bregão. Inclusive eu tive um quadro durante um bom tempo na rádio que era o Bregão do Beto Silva. Eu gosto muito da música... Eu sou brega. Acho que no fundo todo mundo é brega, né, Beto? Eu acredito que sim, as pessoas têm a mania de falar que não gostam de música brega, disso, daquilo, outro, mas aí quando você vai numa festa de família elitizada, todo mundo bem estudado, etc e tal, né, formado, aí depois de algumas e outras Boate azul. Boate azul e não tem jeito, né? Não gosto, mas na hora que tá bebol... Todo mundo vai. Todo mundo vai no boate azul. Todo mundo vai no boate azul. O cara que começa a tocar violão, a primeira coisa que aprende é boate azul. Boate azul, Então eu sou brega. Sinto alegria de dizer isso. Mas aí depois, quantos programas você teve? Incontáveis na rádio aqui. Sim, Você não lembra de todos? Não lembro de todos, mas eu comecei, na verdade, no rádio. O primeiro programa que eu fiz foi na Rádio Difusora de Sara, porque quando eu vim de Belém para cá, eu vim com a intenção de trabalhar com produto com cerâmica da Amazônia. Então, os bens, o que eu tinha em Belém, eu troquei tudo por cerâmica marajoara, pratos, aquela cerâmica da Amazônia, né? Coisas para feijoada, etc e tal. Mas por que você decidiu vir vender em Criciúma? É porque eu tinha ligações com a cidade de Criciúma, entendeu? Aí quando eu decidi sair de Belém, vou para Criciúma, né? Vou morar em Criciúma. Há quanto tempo de avião? Você veio de avião, de carro ou de ônibus? A primeira vez que eu vim para cá, eu vim de ônibus, né? 5 dias. 5 dias, cara. Ainda hoje acho que é a mesma coisa, né? Hoje talvez seja mais rápido, porque naquela época Belém Brasília não era asfaltada. Hoje é tudo asfaltado. Mas geralmente a gente saía de Belém numa quinta-feira, viajava quinta, sexta, sábado, domingo, e chegava aqui na segunda, né? Entende? Então, 5 dias de viagem. E eu vim com esse objetivo, de trabalhar aqui em Criciúma vendendo cerâmica da Amazônia. Deu certo ou não? Quanto tempo deu certo? Não deu certo porque o rapaz que ficou responsável lá em Belém por vir trocar os meus móveis que eu tinha em casa por cerâmica, ele fez todo esse procedimento e esse rapaz faleceu. Teve um acidente... No meio do negócio? Um acidente, ele tinha táxi, faleceu e não veio nada. Não veio nada. Ficou sem grana, sem móvel e sem cerâmica? Na verdade, quando eu cheguei aqui,
Os primeiros 3 meses eu sobrevivi com um conjunto de cerâmica para feijoada. Eram 57 peças. 57 peças. Eu trouxe no bagageiro do ônibus. Então, aquele produto eu vendi aqui em Criciúma e o dinheiro da venda eu sobrevivi durante os 3 meses. Você vendeu um conjunto? Um conjunto com 57 peças, né? No dinheiro de hoje era o quê? Uns caro. 3 mil reais. Não. Acho que uns 3 mil reais. 3, 4 mil reais, talvez, não sei. E quando eu fui na prefeitura para tentar um ponto, que o meu sonho era colocar esse meu ponto de vendas no Redondo, em frente ao shopping Bela Justina. Eu fui até a prefeitura para procurar esse ponto e lá fui recebido pelo Ayrton Soares da Rosa, que na época era o secretário de turismo da prefeitura de Criciúma. E o Ayrton começou a conversar comigo, parou assim e perguntou: o que tu fazias lá em Belém do Pará? Aí eu disse assim: por quê? Não, porque tu tens uma voz radiofônica. E eu disse: não, eu era radialista, né? Lá em Belém eu era radialista. Eu não quero estentar enquanto eu não venho o teu material para cá. Eu não quero estentar o rádio aqui em Criciúma. Posso até tentar, né? Mas eu fazia programa evangélico em Belém e depois, durante o ano, eu fiz programa popular em uma rádio FM. E você não era conhecido? Ninguém sabia que era o Beto Silva aqui? Não. Rádio Modelo FM, em Belém do Castanhal. Ele ligou para o Dacioni Silva, na Rádio Difusora de Sara. Lembro muito bem da expressão. Pegou o telefone: Dacioni, eu estou aqui com uma fera. Veio de Belém do Pará, fala com ele. E eu falei com o Dacioni. Quando eu comecei a conversar com o Dacioni, eu tive vontade de desistir, né? Porque ele tinha uma voz maravilhosa. E aí, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou fazer rádio? Esse cara com essa voz bonita, acho que todo mundo aqui tem esse tipo de vozeirão aí bacana. Enfim. E aí foi o primeiro contato que eu tive. Aí fui até a rádio, antes de eu ir para a difusora, eu fui na Rádio Eldorado. Mas você vai contar na volta o resto dessa história. Eu tenho o prazer de entrevistar hoje aqui o grande Beto Silva. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma, canal 1953.1 da sua TV aberta, no rtv.net.br, online você pode curtir. E no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos os programas na íntegra, completinhos, inclusive este, com o comunicador, apresentador, locutor, Beto Silva. O que mais? Muito bem. Vendedor de cerâmica? Vendedor de cerâmica. Quando eu conversei com o Dacioni, eu pensei em desistir. Enfim. Mas aí, quando eu saí da rádio, quando saí da prefeitura, eu fui até a Rádio Eldorado, com uma carta que me foi dada pelo Dilnei Lopes. Dilnei Lopes era meu amigo, já conhecido de igreja, hein? E ele então me deu uma carta, ele estava na Câmara de Vereadores: leva essa carta para o doutor Eno Steiner. E eu entreguei para o doutor Eno. O doutor Eno Steiner me recebeu na Rádio Eldorado, no Morro Sequinel, muito bem. Mostrou as dependências todas da Rádio Eldorado, da TV Eldorado, conversou comigo. E disse assim: olha, de conversar contigo, eu já percebi que tu és uma pessoa muito boa. Tu és uma pessoa muito boa, só de conversar contigo, mas não tem vaga na rádio. Mas deixa aqui o teu telefone, se por um acaso surgir uma vaga, a gente te liga, né? Saí de lá, fui na difusora de Sara. Conversei com o... Mesmo dia, já no mesmo dia. Mesmo dia. Estava acabando o dinheiro da cerâmica, né? Tinha que correr atrás. Tinha que correr atrás da máquina. Aí cheguei na difusora, conversei com o Silvio Trevisol e o Dacioni. Gostaram de mim, conversaram comigo e disseram a mesma coisa: olha, não tem vaga. Mas o Silvio Trevisol, com aquele jeitinho dele, disse assim: mas faz assim, ó, fica por aqui, né? Vai gravando uma coisa com a gente, vai gravando outra, daqui a pouco aparece uma oportunidade. E eu disse para ele assim: isso é um teste? Ele disse assim: não é teste, porque não se faz teste com um profissional. Isso não é teste. E fiquei lá, na difusora, durante uma semana, gravei uns comerciais e tal, para a rádio, ia todo dia para lá. E até que o Silvio me chamou um dia... Mas estava te pagando ou não? Ou só no amor, por enquanto? Não, só no amor. Só no amor. Só no amor. Mas eu tinha que mostrar trabalho, né? Então era um teste. Então era um teste, Aí um dia o Silvio Trevisol me chamou e disse assim: Beto, você vai fazer um programa no domingo, de 12h às 2h, para a gente fazer uma experiência, né, no ar. O programa vai se chamar Cidade e Campo em Comunicação. Toca uma música sertaneja e uma popular. Tudo bem. Eu fiz o programa.
no domingo, antes do jogo do Criciúma, de 12h às 2h. Na segunda-feira, ele me chamou e disse assim, cara, eu estou impressionado. Com audiência? Pressionado, todo mundo ligando, perguntando quem era, que voz era essa, um jeito diferente de comunicar. Não comunicas como os nossos comunicadores daqui, é diferente, um estilo diferente. Você tinha uns trejeitos também da sua terra natal? Exatamente, né? Já, na época eu já tinha feito um ano de comunicação lá na Rádio Modelo e você me perguntou se era diferente, né? Então a comunicação lá é mais aberta, mais popular, mais povão, né? Mas na brincadeira, mais do oba-oba. O negócio aqui na época era mais sério até. Muito reto, muito linear, imagina. Exatamente. Então essa foi a diferença, né? E aí ele disse assim, então tu vai fazer assim, tu vais fazer um programa agora na segunda-feira das 5 às 7. 5 da manhã, da tarde. Das 5 às 7 da tarde. Então, já estava o horário nobre, beleza, né, Beto? Beleza. Aí ele disse assim, isso era no mês de maio. Ele assim, tem um detalhe, a gente assina a tua carteira em junho. Havia algumas questões lá na rádio. A gente assina a tua carteira em junho. E só não quero que tu depois diga que vai voltar para Belém, porque eles iam tirar um comunicador que já estava no horário sertanejo e iam me colocar naquele horário. Com um dia? Teu teste foi um dia, 2 horas? Exatamente, 2 horas. Ele disse, só não quero que depois tu digas que vai voltar para Belém. Eu falei, não, voltar para Belém eu não vou. A não ser que a Rádio Eldorado me chame e me ofereça o dobro. Ele disse, não, a Rádio Eldorado não vai te chamar, isso não vai acontecer. Então, tá bom. Isso foi... Aí eu fiz o programa na segunda, né? Quando foi na terça-feira, eu fiz no domingo, aí passou uma semana, né? Tá, aí fez na segunda. E fiz na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, a dona Vilma Zanetti me telefonou, ela era secretária da Secrisa e da Rádio Eldorado. Ela me telefonou, seu Beto Silva, sim, o doutor Eno Steiner, da Rádio Eldorado, pede que o senhor venha aqui na Rádio Eldorado hoje até 1h. Se não vier até 1h, não precisa vir mais, porque ele já vai ter resolvido o problema. Aí eu fui, né? Peguei um táxi. Sem pressão nenhuma. Sem pressão nenhuma, Bem né? tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Eu fui até lá, ele me recepcionou muito bem, conversou comigo e tal. Mas disse, olha, você esteve aqui, não havia espaço, só que aconteceu uma situação, o nosso locutor aqui, Paulo Sérgio, vai dirigir a rádio de Laguna e abrir o espaço aqui para você. O espaço é seu, para fazer de 8 às 10 da manhã e 1 às 3 da tarde, a não ser que você não queira fazer. Esse doutor só tem ele já tinha te ouvido, de certeza. Ele já tinha te ouvido. Só tem um detalhe. Eu estou na Rádio Difusora de Sara. Ele disse, não, eu já sei. Fizeste um programa lá no domingo passado e fizeste ontem um programa das 5 às 7 da noite. Quanto é que vão te pagar? Aí eu não sei exatamente o valor da época. Eu disse, doutor, vamos dizer que fosse hoje, né? Aí vamos pagar R$2.000 por mês. E vão assinar a tua carteira quando? Vão assinar em junho. Ele disse assim, a Rádio Eldorado te paga 6.000, assina a tua carteira hoje, para tu começar o programa ontem. Entendeu? Mas que sinuca, hein, Beto? Que sinuca, cara. Aí eu disse assim, tem um detalhe, eu vou ter que ligar para a Rádio Difusora e vou conversar com o pessoal, né? Não, deixa que eu ligue. Ele pegou o telefone da sala dele, ligou para a Difusora e passou para mim o da Cioni. Aí expliquei, né? Eu estou aqui na Rádio Eldorado, está acontecendo assim, assim, assim. É assim mesmo. A Eldorado, quando chega gente boa aqui, leva para lá. Depois não fica nem lá nem aqui. Aí falei, uma ameaça, um tomzinho de ameaça. Eu falei, Dacilinho, eu vou experimentar, Aí ele disse assim, tudo bem, experimenta. Se não der certo, a porta aqui está aberta para você. Pô, bacana, né, Beto? Legal, não, né? Bacana. Legal. Mas é uma situação extremamente constrangedora, né, Beto? Sim, ou dá ou desce, né? Pô, E aí eu fiquei na Eldorado, então foi quando a gente começou. Mas você ficou quanto? Ficou muito tempo? Fiquei 6 anos. Então... E as portas continuaram abertas? Continuaram abertas, tanto que depois da Eldorado eu fui trabalhar na Rádio Marconi, fiquei na Marconi mais 6 anos, e a Difusora me chamou, Silvio Trevisol, quando o Afonso Martins saiu da Difusora, foi lá em Uruçanga, morava em Uruçanga, foi lá no local onde eu morava, começou comigo, e eu trabalhei na Difusora durante 9 anos. Portas ficaram abertas lá, graças a Deus. Você nunca deixou uma porta fechada, Beto, por onde passou? Creio que não. Sempre foi um cara de trato fácil? Sim, sempre fui de trato fácil, tanto que quando eu trabalhava na Rádio Eldorado, que a Rádio Eldorado começou a ter problemas
a Secrisa que tomava conta, enfim, então a conversa que estava no vermelho, todo mês passava uma barca, né? Vai passar a barca, então demitia 5, demitia 2, demitia... E eles trouxeram um cidadão de Chapecó, chamado Perrone, que ele veio para enxugar a máquina. E foram demitidos não sei quantos, mas uns 40, 50 funcionários. Da rádio. Que na época já tinha FM, então era Rádio Eldorado, TV Eldorado e Rádio Eldorado AM, FM e TV Eldorado, né? Uma estrutura gigantesca. A gente subia em um ônibus todo dia, um ônibus e 2 combis, para levar o pessoal da rádio e fora os que iam nos seus carros, né? Caraca, velho. E aí ele veio para enxugar a máquina, demitiu um monte de gente, Afonso Martins foi demitido, e outros, estrelas da rádio e da TV foram demitidos, e eu fiquei. Então, quando eu fiquei, eu disse, agora é minha hora de dar uma mordida, né? A Marconi me chamava, me oferecendo uma condição de ganhar mais, na Marconi de Uruçanga. Você foi dar uma mordida neles, daí? Aí... Só que ninguém queria sair da Eldorado, na época Eldorado, né? Era Globo, e as outras eram... Nem SBT eram, enfim, TV Gazeta, sei lá, né? Ninguém ia sair da Eldorado para ir para uma outra rádio. E aí eu fui falar com ele, doutor Perrone, está acontecendo assim, estou recebendo uma proposta da Marconi e eu queria ver se a gente consegue, né? Eu fiquei só na rádio, entendeu? Os caras saíram, né? E aí ficou um mês e pouco me enrolando, não no sentido, né? Um dia ele me chamou e disse, olha, Beto, eu conversei até com o Dilor Freitas. Conversei com o Dilor a respeito do teu caso, mas infelizmente eu não posso te dar R$1 de aumento. Nenhum real. Porque se eu der para ti, eu vou ter que dar para os outros. Eu já demiti um monte por questão salarial, entendeu? Então, infelizmente, eu fiz um levantamento da tua história na Rádio Eldorado, trabalhas aqui há 6 anos, nunca faltaste um dia de serviço, nunca brigaste com um colega de trabalho. Todo mundo na rádio e na TV gosta de Beto Silva. Mas não te deu aumento? Todo mundo, mas eu não posso te dar aumento. Porque se eu der aumento para ti, eu vou ter que dar para os outros e eu não tenho como fazer isso. Foste para o concorrente? Assim, eu te aconselharia, se eu fosse tu, eu iria para a Rádio Marconi, será melhor para ti. E se um dia eu precisar de um comunicador do teu quilate, eu te acho. Pô, Beto, que bacana essa história, hein? E o Beto hoje está onde? Olha, hoje eu estou trabalhando na Rádio Cocal, FM, estamos fazendo um programa ali de 9 ao meio-dia, junto com o Ricardo Strauss aqui da RTV, a gente... Juntos? Vocês fazem juntos? O Ricardo faz o jornal de meio-dia a 1 e eu faço de 9 ao meio-dia o meu programa na Rádio Como é que é trabalhar com o Strauss? Aquela explosão? Tranquilo. Eu já trabalho com o Ricardo há muitos anos, né? Muitos anos. O programa Linha Verdade, quando o Ricardo teve a ideia do programa, ele conversou comigo, ele veio da Inglaterra na época, ele teve a ideia do programa, ele conversou comigo e eu fui o primeiro repórter do programa Linha Verdade. Então, durante alguns anos, eu fui repórter do programa e também depois eu apresentei o programa Linha Verdade e depois o Hora da Verdade. Então, é bom, é tranquilo trabalhar com o Ricardo. Estamos lá na Rádio Cocal. É uma rádio comunitária. Nós, como eu digo, hoje não tem mais rádio pequena e nem grande. A internet deixou todo mundo do mesmo tamanho. Né? Isso é maravilhoso. Onde a rádio alcança, a Rádio Globo alcança, a Rádio Cocal alcança, está aqui no celular, no Facebook. Enfim, estamos com uma programação boa na rádio. Foi feita uma pesquisa há cerca de 15 dias por uma agência de pesquisa da região. A Rádio Cocal com 72,7 de audiência na cidade. Pô, muito bom, 72,7. As outras rádios, todas juntas, 26%. Bom demais, hein? Estamos no caminho certo. Beto, vai se aposentar ou não? Daqui a 1 ano e meio. Mas vai sair dos microfones? O meu sonho, meu projeto de vida, junto com a minha esposa... É vender cerâmica? Não. Vou me aposentar e vou para Belém do Pará. Vai para Belém? Então, o meu pensamento é ficar aqui, completo 65 anos, né? Daqui a 1 ano e pouco. Me aposento, vou para Belém. Vou morar lá. Esse é o plano. Beto, só posso dizer uma coisa para você. Muito obrigado. Por tantas inspirações como um grande comunicador. Obrigado. Obrigado, querido. Um abraço. Olha, obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa, hein? Deixando a porta aberta por onde você passa ou não, somos todos humanos.
Oferecimento Giasse Construtora, para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos.